livro de Esdras. Eu gostaria de dar o título desta mensagem de decretos. Ciro convida os judeus a edificarem o templo. Esdras 1, de 1 a 8. Então, o que tinha acontecido? O povo judeu, o povo de Israel tinha errado o caminho, cometido pecados, desobedecido ao Senhor, e por conta disso foi levado à Babilônia como escravo. E sendo escravo em Babilônia, quando Ciro, primeiro persa, ele vence Babilônia, agora Ciro é o rei de Babilônia, da Pérsia, agora também é o rei de Babilônia, e agora chega as demandas dos povos escravizados. Dentre os povos escravizados está o povo de Israel, a tribo de Israel. E eles vão fazer a demanda até Ciro. Sabe quando muda o governador e muda o presidente? O que acontece? Sai quem estava no poder e entra outro, e tudo muda. E agora você tem a oportunidade de pedir e clamar pelas suas necessidades, ou fazer esses requisitos, esses requerimentos a esse novo governador. E é o que está acontecendo. Quando isso acontece, eles vão ter agora um novo governador, um novo rei, que é Ciro, o persa. Não mais Nabucodonosor, mas Ciro, o persa. Nabucodonosor tinha inclusive levado os utensílios do templo para a Babilônia. Só que agora a Babilônia mesmo está sendo comandada por Ciro, que venceu. E agora chegam as demandas. Então, Esdras 1, de 1 a 8. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, decreto, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então vai edificar o templo, a cidade de Jerusalém toda sob escravidão. Agora vai se edificar o templo. Quem há entre vós de todo o seu povo? Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, os líderes se levantam, e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei se tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Então Nabucodonosor tinha levado, e agora Ciro, o novo governador, pega de volta e devolve ao povo de Deus. Esses utensílios tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou os contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E agora Ciro fala com o tesoureiro: pega esses tesouros, pega esses princípios, pega tudo e devolve ao povo para que eles vão lá e reconstruam o templo. O povo que antes estava
escravizado, não tinha liberdade, obedecia a eles, aos governantes, não tinha como fazer nada que não tivesse autorização. Agora, com a mudança de poder, o rei Ciro decreta, vão até lá, foram até ele, pediram para reconstruir o templo, e Neemias, reconstrução dos muros, e vão reconstruir os muros e também vão reconstruir o templo, agora com autorização do rei, que dominava a todos. Ainda faz uma coisa muito interessante: os utensílios que antes estavam, quando Nabucodonosor foi derrotado, é devolvido. Um decreto de um rei. O decreto é uma autorização dada por uma autoridade para que as coisas aconteçam. E um decreto, quando vem da parte de Deus, muda as coisas. Amém. Glória a Deus. Espiritualmente, mentalmente, fisicamente e financeiramente. Muda tudo. E vem os recursos, e vem a solução das necessidades. Esse rei, quando ele diz, volta, e aí manda o quê? Tragam pratas, ouros, tragam o que é necessário para a construção. Traduzindo, tijolo, barro, areia, homens para trabalhar, mulheres, pessoas vão construir, levem tudo de forma, tudo, está autorizado tudo. Vão lá e reconstruam. Não ficou só na palavra, mas foram o povo todo. E disse mais, quem quiser voltar e reconstruir o templo, reconstruir os muros, volta. Quem não quiser, não volta. Muitos ficaram ainda lá na Pérsia, no caso Babilônia, porque tinham conforto, eram escravos, mas tinham tudo nas mãos. Voltar para reconstruir do nada, só para quem ama e quem quer ver o Senhor agindo na terra e na sua vida. Glória a Deus. E agora que o povo volta, e agora vão para o meio do mato, no meio de casas destruídas, vão reedificar, vão trabalhar muito, mas vão ter o suplemento para cumprir aquilo que Deus disse. Quando o Senhor, Edson Ruth, ele sabe do que eu estou falando, minha esposa sabe. Em que situação eu estou dizendo isso? Quando o Senhor diz para o seu povo, ou chama, como chamou Paulo, Pedro, Tiago, João, vá lá e faça isso, há um decreto que ele diz, vá lá e faça. Aí nós pensamos, como vamos fazer isso se eu não tenho? Ele vai dar, desde que eu vá para Jerusalém edificar o templo. Se eu ficar em Babilônia, eu não vou ter o que Deus tem para dar. Mas chegando lá para fazer aquilo que ele decretou, vai ter todo o necessário. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estou sábado à noite, buscando a Deus, orando, e eu vejo, olho para cá, vejo o céu aberto e falo, Senhor, o céu está aberto, passa aí para lá. Chego aqui, e aí ele diz para mim, e o meu servo vai te chamar para pregar. Aí eu chego aqui, ele não sabia de absolutamente nada. A conversa não levou mais que 2 minutos. Ele me diz assim, domingo que vem você vai pregar? São os recursos e a providência de Deus operando no meio dos que tem mistério. Santo, santo é o teu nome. Aleluia!
Estou eu aqui agora, cumprindo aquilo que o Senhor falou. Glória a Deus, aleluia. Confirmado ali pelo seu servo, com ações. Quando Deus fala, vá lá e faz, Ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. Gente, entenda. Vai lá reconstruir o templo com que areia e pedra. Quem tiver não sei aonde, traz. Quem tinha, vem trazendo. Desse jeito. Parte de alimentação tem aqui. E foi juntando, até que conste, quem sabe, 50 anos depois, ainda estão construindo o templo. 50 anos depois, com Dario, agora o rei que mantém, também peço que mantém o domínio da Babilônia, há uma nova questão antes de inaugurar, e Dario olha assim, o que eu vou fazer? E aí vai lá, no decreto de Ciro, consulta, e Ciro lá atrás, 50 anos atrás, autorizou para fazer. O que ele disse? Era para fazer assim, assim. Então faça assim, assim. E aí terminou-se, com todas as necessidades supridas, a construção e agora a inauguração do templo. Quanto tempo levou isso? 50 anos. Meu Deus. Desde o Ciro até se completar tudo. Nesses 50 anos, muitos morreram, muitos nasceram, muitos não viram completar a bênção, outros pegaram a bênção, mas o decreto foi cumprido. O decreto, ele é atemporal. Quando o Senhor diz, tanto Ciro, Dario olha para trás e Ciro escreveu isso há 50 anos, viveu o poder do decreto. Do alto, mesma coisa, 50 anos depois, cumpriu-se a palavra do Senhor, com muito esforço e trabalho da parte humana. O que Deus falou contigo? Qual foi o decreto que Ele deu? Qual foi o haja? O que é o haja? Vamos em Gênesis de 1 a 3. Gênesis de 1 a 3. De 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra ela se forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, e houve decreto. Quando eu digo, Senhor, tu é grandioso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, eu estou declarando isto. Nesse caso, declaração é o que eu falei. Senhor, tu és lei, Senhor. Para decreto é o que vem de uma autoridade para acontecer na terra. Lá em Ciro, o templo começa a ser reconstruído com mãos humanas, inclusive fazendo as coisas, mudando o ambiente. Antes de escravo, agora para trabalhadores, reconstruindo o templo do seu Deus, fisicamente atuando, espiritualmente atuando, mentalmente atuando. E agora, o que é o haja? É um decreto. Meu Deus. Os estudiosos da palavra de Deus dizem que é geração pré-adâmica, acontece o caos, porque Deus vai criar o caos, e agora no meio do caos, com a terra sem forma e vazia, não havia nada, houve uma destruição. E agora vem o Senhor, olhando aquele caos, Ciro, olhando aquele caos, o clamor dos escravos para construir o seu templo. E agora, aquele que sempre foi, não foi criado, não teve início nem fim, não tem início nem fim, ele olha para o caos